Estamos de volta no nosso último bloco do programa Você Pode Ser Feliz, desta manhã de sexta-feira, aqui pela Rede Século XXI. E hoje a nossa temática, ela versou sobre o discipulado. Nós tentamos entender um pouco a pessoa de Jesus, quem é Jesus para nós, o que é que nós estamos fazendo para que aquilo que Jesus quis, nós também traduzíssemos na nossa vida como irmãos e irmãs, dentro da nossa comunidade, dentro da nossa família, onde quer que a gente esteja, no nosso local de trabalho, sempre ter como referência que nós somos, né, a tradução daquilo que Ele quer, né? Então, se no nosso local de trabalho, se na nossa família, na nossa comunidade, as pessoas estão deixando de conhecer Jesus por uma omissão da nossa parte, é bom que a gente pense um pouco sobre tudo isso, viu? É pensar com um pouco mais de afinco naquilo que o próprio Cristo pede de cada um de nós. E só para a gente fazer a consideração final da nossa temática, nós terminamos o nosso bloco no outro, falando com o VT sobre os discípulos que são enviados 2 a 2, e eu dizia que eles são enviados 2 a 2 justamente para que sejam um suporte um para o outro, né? E que, de fato, para que tenham a certeza de que a mensagem que está sendo falada e veiculada através deles seja uma mensagem, de fato, de fé. A preocupação é que, nesse envio, a gente não se perca, de fato, como eu tinha dito antes, em caminhos que não são aqueles caminhos, eu diria, reservados por Deus. E a gente precisa se preocupar com isso. A nossa vida de fé, ela precisa sempre ser alimentada na nossa oração, né? E se a gente não alimenta a nossa vida de fé, vai ser muito complicado a gente entender tantas outras coisas e ter discernimento sobre tantas outras coisas na nossa vida. Quando você sai em missão, enquanto discípulo, né, eu até diria discípulo missionário, aquilo que o documento de Aparecida vem revelar a cada um de nós, quando você sai como discípulo missionário, você tem por obrigação, e eu diria até pelo batismo, a gente tem insistido nisso aqui, de ser um anunciador. Você não pode privar uma outra pessoa de ouvir a palavra de Deus através de você. Aquele que se sente de fato evangelizador, ele tem que ter esse papel de referência. Olha, se eu sou uma pessoa que não trabalho direito, que não me preocupo direito com o meu ofício, com a minha profissão, se faço de qualquer maneira, isso não é evangelizar, isso é dar o contra-testemunho. E assim a gente vai trazendo para nós aquilo que é próprio do cotidiano, para que de fato a gente assuma esse papel de discípulo missionário. Então, por isso, é bom a gente guardar isso no coração. Todos nós somos discípulos missionários. Nós temos por Deus o poder de evangelizar. Não poder de orgulho, mas poder de evangelizar. Temos isso. A gente precisa saber usar isto e fazer valer da melhor maneira possível este chamado que Deus coloca e faz na vida de cada um de nós. Alguns dizem o chamamento, aquilo que é próprio da nossa existência. Entender de uma vez por todas que o chamado é uma necessidade. E nós precisamos aprender isso de uma vez por todas. Por que não? Assumir esse papel de evangelizador. Por isso, como mensagem final, como consideração final, olha, nós somos, de fato, chamados por Jesus como uma vocação. E somos convidados a reconhecer a pessoa de Jesus e assumir quem é esse Jesus para mim. Eu estou disposto mesmo a assumir a evangelização na minha vida? É bom a gente pensar nisso. E depois, sou de fato um ramo ligado a essa videira própria. A minha vida está intimamente ligada à vida de Jesus. Eu sou o continuador daquilo que Ele quer. E depois, por último, eu sou esse discípulo enviado em qualquer lugar em que eu esteja, na minha vida de trabalho, na comunidade, onde quer que eu esteja. Sou esse discípulo e eu acrescentaria missionário, que o documento da Aparecida pede, que a gente sempre insista nisso. Então, por isso, nessa manhã de hoje, a gente quis que você, de fato, tivesse isso como referência. Não perca a esperança achando que você não é evangelizador. Não perca isso, não. Você é sim, nós somos. E por isso somos convidados a viver de uma maneira mais plena a palavra de Deus. E também, para fechar, a oração é fundamental. Não esqueça disso. Se eu, por exemplo, como padre, não busco a minha vida de oração de maneira plena, ao longo do meu dia, ao longo das celebrações, dos momentos de oração na minha comunidade, eu estou também sendo omisso com a palavra de Deus. Tudo isso só pode ser possível se a minha vida de oração alimenta de fato a minha fé. Tente guardar isso. Aliás, vamos tentar guardar isso na nossa vida como cristãos.
dentro de uma comunidade como verdadeiros batizados. Muito bem, eu tenho aqui um e-mail que chegou, aliás, vários e-mails que chegaram. Num deles, a pessoa pede um aconselhamento e diz assim, ó, bom dia, Padre Air, estou precisando muito de ajuda, eu tenho 2 filhos e eu estou desconfiada que um deles, o mais novo, ele está envolvido com drogas, né? Por mais que eu insista com ele nega, mas pelas atitudes, por aquilo que ela sabe, ela acredita que ele esteja mentindo sobre isso. E ela diz, olha, eu não sei muito o que fazer, sinto-me sozinha. Peço que coloque em oração estes meus filhos, o meu esposo, né, de uma maneira especial esse meu filho que ela suspeita que ele esteja envolvido com drogas. De todos os programas que nós temos aqui, a gente não vai citar o nome da pessoa, todos os programas que nós temos e temos focado nesse assunto ou pensado nesse assunto. Outro dia, por exemplo, o Ivan Capelato, um grande psiquiatra aqui da nossa região, ele dizia um pouco isso, a melhor coisa é a conversa. Quando nós forçamos alguma coisa, a gente inibe a pessoa. O mais importante é que a pessoa sinta que ela há acolhida em você. O seu filho tem que sentir que tem essa acolhida em você para poder dizer de fato, né, aquilo que ele está sentindo em seu coração. Vai chegar um momento em que ele vai fazer isso, mas ele precisa que o seu coração esteja aberto para isso e saber que você vai acolhê-lo em primeiro lugar. A acolhida é fundamental. Então, enquanto você não tem isso claro, né, é melhor, de fato, como você coloca aqui, não apresentar às outras pessoas. O seu filho é mais importante nesse momento. É sempre bom observar aquilo que a gente tem ouvido sempre aqui dos especialistas. Observar, perceber, ver até que ponto você pode agir. Cobrar demais não vai ajudar, condenar demais não vai ajudar. Ele precisa sentir a acolhida em você. E no momento exato, se de fato ele estiver envolvido, ele vai te dizer. E aí, claro, o seu coração precisa estar aberto a isso. E conte claro com as nossas orações aqui. Agora, quando a gente for fazer a oração, vou apresentar no meu coração de uma maneira muito especial esse seu filho e, claro, pedir a Deus que não seja isso. E se for, a gente vai rezar para que ele supere esse momento, claro, contando com a sua ajuda e com a ajuda de toda a sua família. Isso é o mais importante, tá bom? Também quero lembrar uma outra coisa muito especial. Nós estamos no finalzinho do nosso mês, não é? Último dia útil do nosso mês de outubro. A gente estava conversando aqui, de acordo com as colaborações que nós temos, de sócios evangelizadores, as suas colaborações, nós estamos, parece-me, com 75%. Isso é um número muito pequeno em relação às nossas necessidades aqui, não é? Pelo dia, né, finalzinho do mês, deveríamos estar com uma colaboração muito maior do que isso. Então, eu peço a você que olhe aí, nós temos até o final da tarde, né, de sexta-feira, olhe aí nas suas contas, nas suas colaborações e faça a sua participação, faça a sua colaboração, porque a gente precisa disso. E se ela está um pouco abaixo, eu estendo a minha mão para você, né, em nome do Padre Eduardo, em nome da Associação do Senhor Jesus, nos ajude. A sua colaboração, ela é, de fato, muitíssimo importante. É por isso que a gente aqui tem insistido muito nessa questão da colaboração do débito automático, porque a pessoa às vezes não percebe, quando viu, já venceu o mês e não fez a sua colaboração. E no débito automático, a gente tem a certeza dessa sua participação, né, desse seu gesto, eu diria, evangelizador. Então, olhe lá nos seus achados aí e, quem sabe, está lá o boleto, pague, ajude esta obra de evangelização a levar a palavra de Deus a tantos lugares. A gente insiste nisso porque sabe o quanto isso é importante. Para a gente aqui, que quer levar a palavra de Deus a tantos lugares, ainda mais agora com essas repetidoras em tantos lugares do nosso país, milhões de lares receberão a palavra de Deus pela Rede Século XXI, pela Associação do Senhor Jesus. E se você colabora com a gente, é claro que a gente pode perpetuar isso na vida dos nossos irmãos e irmãs. Então, por isso, por favor, faça a sua colaboração. Até o final da tarde, a gente espera que você, já olhando suas contas aí, faça a sua parte e nos ajude a evangelizar. A gente estende a mão, porque a gente sabe o quanto isso é importante, tá bom? Nós vamos então fazer a nossa oração, apresentando diante de Deus todas as suas intenções. E claro, eu tinha dito no início do programa, para você reservar a sua água, para a gente rezar junto e abençoar essa água. E antes, lembrar também que chegou mais um pedido aqui, da Juliana de Pinho Cavalcante, ela é de Monsenhor Tabosa, lá no Ceará. Ela pede oração por ela mesma,
por sua saúde e paz. Pede também pela alma de Quitéria Marques de Melo e por todos os seus familiares. Olha, às vezes eu esqueço de fazer o sorteio, então antes de fazer a oração, eu vou sortear, né? Vai ter o sorteio hoje mesmo, não é isso? Isso mesmo. Eu vou fazer o sorteio, vamos ver quem vai rezar. A Oscarina Luiza de Jesus, ela é de Itabaianinha, lá em Sergipe. Dona Oscarina, a produção vai entrar em contato com a senhora e a senhora vai rezar aqui com a gente, apresentando todas as suas intenções, todos os seus pedidos aqui ao vivo na Rede Século XXI. Vamos então apresentar a Deus as nossas preces, as nossas intenções e as intenções dos nossos irmãos e irmãs. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor nosso Deus, em primeiro momento eu te apresento todos os nossos irmãos e irmãs missionários e missionárias que estão espalhados por todo o nosso país. Aqueles que estão em região de fronteira, aqueles que estão nas suas paróquias, aqueles que estão em situações difíceis. Por todos eles, para que eles não se cansem de levar a sua palavra e tenham força suficiente para evangelizar com a própria vida, com a própria história e, claro, iluminados pela sua palavra e fortalecidos pela Eucaristia. Peço também por todos esses nossos irmãos que ligaram ao longo desta manhã, apresentaram seus pedidos, as suas ações de graças. Cada um deles, com as suas intenções, com as suas dificuldades, com as suas alegrias, rezam conosco, por isso acolha o pedido de cada um deles. Peço também que abençoe essa água pela sua infinita misericórdia. Todos aqueles que dela beberem recebam sempre de vós a saúde do corpo e a proteção da alma. Tudo isso nós vos pedimos por Jesus Cristo, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, estamos chegando ao final do nosso programa Você Pode Ser Feliz, nesta manhã de sexta-feira. Espero que a nossa mensagem tenha de fato chegado ao seu coração e à sua vida e que de fato também possa te ajudar a viver plenamente a Eucaristia que você vai celebrar na sua comunidade neste final de semana. Lembrando que no dia 2 de novembro é o dia que nós celebramos, dia de finados, né? Domingo temos festa de Todos os Santos, a celebração de Todos os Santos, mas na segunda-feira nós temos o dia de finados. Eu quero fazer um convite para você que mora em São Paulo, capital. O Santuário das Almas, aí na Ponte Pequena, você pode procurar pela internet, nós temos lá, são 13 missas ao longo de toda a segunda-feira. Os padres estarão lá também para atender a confissão, momento em que você pode também apresentar o seu pedido, a sua ação de graça e viver plenamente, é claro, a sua fé com os seus irmãos e irmãs em comunidade. Então, você pode aparecer lá no Santuário das Almas e você será muito bem acolhido para rezar pelos seus irmãos falecidos. Muito bem, eu espero você na próxima sexta-feira, aqui na Rede Século XXI, às 9h30 da manhã, no programa Você Pode Ser Feliz. Um bom final de semana e que o Senhor te abençoe. Amém.